Bom, pessoal, vamos para mais um vídeo aqui. Fiz uma sequência aqui frenética aqui de aplicações do Excel na logística, tá? Pensando em logística, produção, operações, que é o alvo, né, desse canal. Bom, então vou compartilhar com vocês aqui também uma questão do ENAD, mais uma questão do ENAD, da graduação em logística, ENAD 2018. Então aqui, ó, olhem essa questão aqui, tá? Essa questão tem relação com a parte de gestão de custo, formação de preço, né? Seria essa disciplina, né, que vai abordar isso aqui, a questão de ponto de equilíbrio, enfim. Vamos lá. Aqui. Um estudante do curso superior de tecnologia em logística iniciou seu estágio em uma empresa que atua no setor de fabricação de panelas. Seu primeiro desafio foi levantar dados sobre os custos envolvidos no processo de fabricação de panelas de pressão, conforme os dados abaixo. Deixa eu compartilhar e vou compartilhar de novo com vocês. Compartilhar de novo aqui. ENAD 2018. ENAD 2018. Beleza. Então, eu tenho aqui o aluguel do galpão, custos administrativos, tem vários custos que são por mês, e eu tenho os custos por panela, né? Por exemplo, matéria-prima, transformação, mão de obra. A questão é 32 de janeiro de 2018, do curso de logística, tá? Para depois vocês irem lá no site do INEP, você consegue baixar as provas. Isso vale até para outros vídeos que eu postei relacionados a questões de análise. Bom, com base nos dados apresentados no quadro, a quantidade de panelas de pressão a ser produzida pela empresa para que atinja um lucro mensal de 20 mil. Então, tem que ter um lucro mensal de 20 mil. Então, você vai pegar o faturamento, preço vezes a quantidade de panelas, que é o Q, que é meu alvo, tá? Menos todos os meus custos por mês. E tem os variáveis aqui, que é por panela, R$ 10 vezes Q, R$ 15 vezes Q, que é a transformação, Q é a quantidade, que é o meu alvo, minha variável. Isso tem que ser igual a 20 mil. Então, se na munheca, né, se fosse fazer na mão esse cálculo, ele é feito dessa forma. Preço vezes quantidade, o que é quantidade, eu quero achar minha variável, menos todos os meus custos. O que for variável é vezes Q. Então, 10 vezes Q, que é a matéria-prima, 15 vezes Q, que é a transformação, tem aqui transformação, condição, mão de obra, 10 vezes Q, acessório, embalagem, 15 vezes Q. Tá? Então, tá faturamento menos todos esses custos. O custo por mês, não. O custo por mês entra somando. Entra subtraindo, tá? Menos 25 mil. Eu vou ter o faturamento menos todos esses custos. Então, vou ter lá menos 25 mil, menos 15 mil, menos 20 mil, que é administrativo, e menos 40 mil. Agora, eu posso fazer isso aqui no Excel de forma rápida, utilizando a fórmula atingir meta? Sim, você vai fazer assim, ó, muito rápido, que a sua meta é atingir um lucro de 20 mil. Qual é a quantidade que eu preciso ter, né? Qual é, né? Qual é a quantidade que eu preciso ter para um lucro de 20 mil? Dentre essas quantidades aí. Alternativa A, B, C, D e E. Então vamos lá. Excel, copiei essa tabela aqui e joguei lá no Excel. Vou só compartilhar com vocês aqui o Excel. Então tá aqui a tabela, bonitinha, tá? Custos por mês e o custo por panela e o preço de venda, R$ 75 por panela. O que eu vou fazer aqui? Aqui é minha quantidade, minha variável. Meu ponto de interrogação está aqui, ó, que é na minha quantidade. Vou colocar aqui em verde, tá? Não, peraí. Verde aqui. Verde e fundo branco, tá? Aqui é o ponto central, a minha quantidade. Agora, eu preciso estruturar a fórmula para isso, né? Então, aqui, o meu lucro-alvo é 20 mil. Vou colocar meu lucro aqui, tá? Vou colocar como lucro atual, né? Meu alvo é 20 mil. Qual é a quantidade que vai chegar a um lucro de 20 mil? Igual, vamos começar aqui, ó. Preço de venda, que é 75 vezes a minha quantidade, que eu não sei qual é, vezes a minha quantidade. Menos, aí todos os custos, ó. Eu tenho aqui, ó, 15
vezes a minha quantidade, que eu também não sei quanto que é, menos 10 vezes a minha quantidade, 10 é da mão de obra, não sei quanto que é, menos 15 vezes a minha quantidade, que eu também não sei qual é, menos 10 vezes minha quantidade, a quantidade que eu não sei qual é, menos, aí eu tenho aqui, aí vai ser a soma dessas despesas mensais aqui, né? Posso colocar direto como soma aqui, né? Soma disso aqui tudo, ó. As despesas mensais de 60, 75, 100 mil, né? Aqui, né? Então, beleza. Fechei aqui. Eu tenho esse lucro atual. Claro que eu tenho uma quantidade zerada, tá? Meu alvo é esse aqui, ó. Meu alvo aqui, ó, é essa quantidade aqui. Eu não sei qual é. Aí que vai entrar o atingir meta. Qual é a quantidade que eu devo ter para um lucro de 20 mil? Vamos lá para atingir meta. O atingir meta, ele está em dados. Espera aí, dados, tá? Aqui, calma aí, dados, beleza. Aqui, ó, teste de hipótese, atingir meta. Então, beleza, atingir meta. Qual é a minha meta aqui? Minha meta é que esse valor aqui, que é meu lucro, ele passe para o valor de 20 mil. Vou escrever aqui, 20 mil, ó. Beleza? E qual é a célula que eu vou alternar? Qual é a minha variável para chegar nesse 20 mil? É a quantidade. É o que de quantidade? Célula é 12. Então, notem que eu vou variar a quantidade até chegar a um lucro de 20 mil. Eu vou dar um OK. OK aqui. Olha, olha, olha. Ponto. Eureka. Então, com uma quantidade de 4.800 unidades, eu chego a um lucro. Está aqui o lucro, ó. Igualei esses dois aqui. Um lucro de 20 mil, que é o que ele está solicitando. Então, com 4.800 panelas, eu chego a um lucro de 20 mil. Se você fosse fazer esse cálculo, eu usei o atingir meta aqui no Excel. Se você fosse fazer esse cálculo na mão, o que você vai fazer? Qual é a sua variável? É o que de quantidade. Você tem que entender a composição do lucro. Vai ter faturamento menos todos os seus custos, incluindo o fixo e o variável. Então tem aqui, ó, faturamento, preço vezes quantidade, menos todos os seus custos, variáveis e fixos. Preço R$ 75,00, vezes que é minha variável de quantidade. É quanto eu quero descobrir. Menos, aí eu vou todos os custos variáveis, ó, 15 vezes menos 10 vezes menos 15 vezes menos 10 vezes mais todos os meus custos fixos. Meus custos fixos somados eles dão 100 mil. Pode somar direto. Menos 100 mil. Igual a quanto? Igual a 20 mil. Aí é só isolar o quê, né? Para descobrir qual é a quantidade de panelas para ter um lucro alvo de 20 mil. Aqui eu utilizei o atingir meta. Então, fiz essa composição toda aqui, usei a variável quantidade. O que eu fiz no atingir meta? Quando você vai lá em dados, teste de hipótese, atingir meta, você bota qual é o seu alvo. O seu alvo é que esse lucro aqui passe para o valor de 20 mil. Variando qual célula que você quer variar. Você vai descobrir. Quem você quer descobrir? É a quantidade. A quantidade de panelas. Você dá um OK aqui, já estava 4.800. Eu vou zerar aqui de novo, ó. Vocês verem a mágica que é teste de hipótese, atingir meta. Quero passar o valor desse lucro aqui para 20 mil, alternando qual célula a quantidade. 4.800 panelas. Beleza, pessoal? Então, vou só verificar qual é a alternativa. Vou voltar lá para a prova. Voltei para a prova, beleza. Letra E, 4.800 panelas. Questão 32, letra E. Tá? Então, questão 32, letra E, 4.800 panelas aqui. Ó. Questão 32, ENAD 2018, de logística. Letra E, 4.800.
800 panelas. Bom, usando atingir meta. Tá? Então, resolvemos essa questão do ENAD 2018. O seguinte, se você quiser fazer algumas simulações, né, pensando em custo, nessa composição simples, gestão de custo, formação de preço, foi uma disciplina que eu ministrei em uma das graduações que eu dei aula. Vamos voltar para o Excel, botei aqui para a prova, mas vamos voltar aqui para o Excel. Se você quisesse que o seu lucro-alvo ele não fosse de 20 mil, ele fosse de 40 mil, fosse o dobro, ou fosse 30 mil, teste de hipótese, atingir meta, o seu alvo passa a ser 30 mil de lucro, alternando qual célula? A de quantidade, que é a sua variável. Qual é a quantidade que você tem que ter de panelas, vender, para atingir um lucro de 30 mil? Vou colocar aqui, ok. 5.200 panelas, para você atingir um lucro de 30 mil. Você pode brincar com isso aqui, fazer uma simulação. O atingir meta atende a outras finalidades também, sempre que você precisar encontrar um valor para atingir uma meta. Nessa meta, no nosso caso, nosso alvo aqui era uma meta de um lucro de 20 mil por mês. Tá? Se quiser botar um lucro de 40 mil, você vai fazer a simulação em cima de quantas panelas você precisa vender. Bom? Então, essa é mais uma sequência aí do Excel, tá, pessoal? Vamos ter mais alguns vídeos aí nessa sequência do Excel aplicada à logística, operações e produção, que é o alvo do nosso canal. Bom, um abraço aí a todos.